Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Direta Sem Café. Nesta temporada vamos abordar a Agenda 2030 e explorar um bocadinho alguns objetivos da mesma. Hoje tenho o professor Gonçalo Jorge Pestana Calado, tem um título agregado em Ciência Animal, uma licenciatura em Recursos Faunísticos e Ambiente, um mestrado em Ecologia, Gestão e Modelação dos Recursos Marinhos e, por fim, e não só por fim, mas também tem doutoramento em Biologia. Muito boa tarde, professor. Olá, boa tarde. Hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre o objetivo de proteger a vida marinha, que é o objetivo 14º. Pode-nos falar um bocadinho melhor sobre qual a importância de proteger os oceanos? São muitas ordens de grandeza diferentes, com a particularidade de nós tentarmos pensar que, ao proteger os oceanos, estamos a proteger a nós próprios, humanidade. Isto é verdade em termos, por exemplo, da questão das alterações climáticas e da questão dos oceanos passarem a estar mais ácidos e menos produtivos e, portanto, termos menos recursos até para comer, não só. Esta é uma parte. A outra parte prende-se também com a nossa contemplação e o nosso lazer relativamente aos oceanos. Ou seja, a maioria das pessoas do mundo vive em zonas costeiras e, portanto, existe uma pressão enorme relativamente, por exemplo, à poluição e relativamente à ocupação do espaço das zonas costeiras. Isso, juntamente com a primeira questão das alterações climáticas, são talvez os maiores desafios que nós temos. E quando estamos a proteger os oceanos, isto é que é preciso dizer, não é porque gostemos daquilo ou de outra coisa, estamos a proteger nós próprios. E, portanto, um oceano saudável é um oceano que nos vai a proteger enquanto humanidade, e é essa a principal perspectiva. Eu por acaso recordo-me, tenho essa informação, não sei se está completamente correta, mas eu tenho ideia de que as civilizações, por norma, ao longo da história, que se localizavam no litoral, tinham uma facilidade maior em se desenvolver e em crescer. Porquê isso? Porquê essa proximidade do mar? Não sendo especialista, e portanto certamente que existiram civilizações, sobretudo ao lago de perto de grandes lagos também com esses níveis de desenvolvimento, e algumas em zonas em altitude, em África e na América do Sul. Não é essa parte. A questão é que nós temos ali uma fonte de recursos que até há pouco tempo achávamos inesgotável. Okay? Agora já sabemos que não. Sim. No entanto, ainda precisamos de mudar muitos dos nossos comportamentos, atitudes e economia relativamente a esse princípio, ou seja, ao princípio de que os recursos do oceano, seja como fonte de proteína, seja como sumidor de poluição, não são inesgotáveis e, portanto, não podemos atirar as águas residuais sem tratamento todas para os oceanos, que é o mesmo sítio que cresce peixe e outras coisas, claro. Pescado. E, portanto, este paradigma que ajudou muitíssimas civilizações, claro, estamos a falar quando a humanidade tinha poucos milhões de pessoas, não é? E, portanto, somos 7 mil milhões e as coisas são completamente diferentes. E está a mudar muito. Está a mudar, eu não sei se vamos a tempo, espero que sim, mas é exatamente o mesmo paradigma, por exemplo, que em terra existiu com a Revolução Agrícola. Ou seja, nós, humanidade, deixámos de ser caçadores-recoletores e passámos a ser agricultores. Isto levou à sedentarização e, portanto, ao crescimento e ao aumento da produtividade e essas coisas todas. Nós no mar, não na totalidade, mas no mar somos sobretudo caçadores-recoletores, ou seja, somos pescadores, sobretudo. Não somos só, já há aquacultura, mas, por exemplo, em Portugal é muito ténue ainda a aquacultura e ainda há muita crença, as pessoas que gostam de apreciar bom pescado, etc., que o pescado da agricultura não presta, okay? Que são frangos de aviário. Claro. E não é assim, não é verdade assim. E, sobretudo, não temos outra alternativa, mesmo que fosse assim. Mesmo que assim fosse, ao sermos tantos, ao termos um oceano mais quente, mais ácido, que produz menos, nós não vamos ter outra possibilidade, senão converter uma parte da atividade económica da pesca em atividade da agricultura e outras atividades. Okay? E, portanto, isto é que está a demorar mais tempo, é a nossa percepção. Então, sobretudo em Portugal, que é um país completamente marinho e marítimo, esta percepção demora muito tempo e continuamos a pactuar com ações que são totalmente contra o objetivo 14 dos objetivos de proteger a vida marinha. Continuamos a patrocinar e a subsidiar a pesca de arrasto, por exemplo. Okay? Não estou a dizer que toda a pesca é a mesma coisa, porque não é.
temos pesca sustentável, temos pesca local e artesanal muitíssimo sustentável, mas também temos pesca de arrasto. E, portanto, ainda não temos uma percepção do consumidor final, nós que vamos a um supermercado, a um restaurante, e perguntar se este peixe é de pesca de arrasto, por exemplo. Okay? E será que as pessoas lá sabem responder? As pessoas estão a vender o peixe? Num supermercado, por exemplo? Não, um supermercado é obrigado a dizer da localidade e o tipo de arte de pesca. Okay? Mas se não há essa exigência do consumidor, não é? É mais complicado. Porquê? Porque ou proibimos, como eu achava que já devia ser proibida toda a pesca de arrasto no mundo, ou então tem que ser o consumidor a forçar isso. Não é? Tem que ser o consumidor, da mesma forma que, por exemplo, a questão aqui há uns anos, com a crise da sardinha, as latas de sardinha tinham um rótulo de sustentável, etc., e só entravam no mercado do Reino Unido assim. Ou, por exemplo, no atum, os rótulos Dolphin Safe, portanto, que não eram pescados e que não morriam golfinhos nas redes, etc. E isso as pessoas são sensíveis e não compram atum que não tivesse aqueles rótulos, etc. Portanto, há aqui uma parte que está a mudar completamente. Não sei se está a mudar ao ritmo que era necessário, é só isso. Mas certamente que lá chegaremos e, portanto, se quiserem, associado a outra coisa, que não tem que ver com comida diretamente, a questão da percepção dos parques que têm, por exemplo, grandes cetáceos para fazer espetáculos. Não é? A percepção foi mudando e, portanto, hoje em dia as pessoas já pensam, então, mas, claro que eles são muito bem tratados, mas será que temos o direito de ter um animal com estas capacidades cognitivas fechado num tanque? Mas ele vive muito mais. Está bem, mas ele se calhar era mais feliz vivendo muito menos noutro sítio. E, portanto, tudo isto são peças de uma evolução da sociedade. E, portanto, já há muitíssima gente que não come peixe por questões de sustentabilidade. Diz, não, eu adoro peixe, culturalmente sempre comi peixe, mas eu vejo como é que as coisas estão e, portanto, se eu não preciso de peixe, eu não como. Sim, e acredito que isso leva-nos, se calhar, à minha segunda pergunta, que é relativamente à poluição nos oceanos. Os peixes também são, e os animais que lá vivem também são alvo desta poluição. São. Consequências. Qual é o estado atual? O estado atual, ou seja, há um cálculo que entre 10 e 20 anos vamos ter mais toneladas de plástico no mar do que de peixe. Ok? Portanto, este é o estado atual. Nós, pese embora muitíssimas e muito boas campanhas de alerta relativamente à questão da poluição marinha, nós continuamos a produzir plástico e continuamos e o plástico vai acabar no mar. Ou seja, e é muito difícil, há peças, por exemplo, de automóveis, há uma série de coisas para o qual não temos alternativa, mas há muitas para as quais temos, por exemplo, uma medida governamental, aqui há 2 governos, de taxar os sacos de plástico nos supermercados, que certamente muitos se recordarão, diminuiu em 90% ou 95% o consumo de sacos de plástico que eram distribuídos gratuitamente, por exemplo. Ok? E hoje, na altura, portanto, as pessoas que iam ao supermercado com um saco de pano a tiracola, olhava-se assim para as pessoas como assim uma pessoa. Hoje em dia é perfeitamente normal ver pessoas que agarram os seus sacos e que os utilizam não sei quantas vezes e que depois os mandam para reciclar. Claro. Faz parte também de uma evolução cultural. Exatamente. E, portanto, eu estou contente com a evolução, tenho receio porque todos os dias entram toneladas de plástico e depois o plástico vai se esfarelar e a maioria do plástico nos oceanos não está à superfície. Okay? A maioria do plástico, a partir de certa dimensão, já muito pequena, aquilo que se chama os microplásticos, afunda. E entra nas cadeias alimentares. Logo no zooplâncton, e portanto temos muitos peixes que têm muitos plásticos no estômago, já peixe, e então bivalves, filtradores, não é? Portanto, que nós também consumimos, e aí consumimos todos, os peixes não. Os peixes têm uma sensação de saciedade, no fundo, de terem o estômago cheio e não crescem. Não crescem porque não comem mais. Acho que têm o estômago cheio, não comem mais. Ok? E, portanto, temos aqui uma ligação de uma parte da poluição, que é a poluição de plásticos, não é a única de todo. Quais são os outros meios de poluição? Temos uma muito grande e que
pese embora existam leis internacionais para combater, é muito complicado fiscalizar, que é a poluição difusa, por exemplo, da lavagem dos tanques dos navios. Okay? É proibido lavar em alto mar os tanques dos navios, mas toda a gente lava. E, portanto, a poluição difusa por hidrocarbonetos, etc., é mais prejudicial no oceano global do que, por exemplo, um derrame de um petroleiro que encalhou, por exemplo. As pessoas não têm esta noção. Porquê? Porque a outra está muito localizada. Ou seja, há um grande problema no Alasca, na Galiza, e de facto aquela zona toda fica impraticável para muitas atividades durante algum tempo. Mas a quantidade de poluição difusa, da quantidade de milhares de navios que limpam os seus reservatórios em alto mar, vai diminuir a produtividade do oceano global. E, portanto, nós, ao termos menos produtividade, temos menos energia solar, que é transformada em energia química, energia orgânica, em alimentos e, no fundo, em pescado. E, portanto, nós temos um oceano que, não só por aquecer, mas também por estar mais poluído, vai produzir menos biomassa. E, portanto, vai ajudar menos a manter as comunidades que dependiam dele. Sejam as comunidades naturais e as comunidades das civilizações humanas à parte. Okay? Muito bem. Portanto, eu diria que estes dois grandes são o maior desafio, sendo que a questão dos plásticos é que começa em terra, muitas vezes. Não só, há muitas atividades marítimas, sobretudo a pesca, que deitam muito plástico, mas há uma parte grande que passa pelas hectares e, portanto, por exemplo, uma mudança muito positiva há muito pouco tempo foi a questão das cotonetes. Okay? As cotonetes agora, eu já não são obrigatoriamente, mas quase todas são de papel. Mas eram de plástico. Okay? E aquele pó de plástico era o segundo item encontrado na praia a seguir às beatas. Portanto, eram os paus das cotonetes que são utilizados uma vez e sanita com eles. Okay? Neste momento, todos os sítios têm cotonetes de papel. Não sei porque é que as outras ainda não foram proibidas, mas serão, certamente, porque passam no filtro das hectares e, portanto, depois fica o resto da vida. Com certeza. Portanto, também é um processo que esperemos nós que melhore e que continue. Ele melhora. Não sei se a taxa de melhoria é suficiente. E essa é a grande diferença dos últimos anos. É que temos dados que nos dizem, relativamente às metas do desenvolvimento sustentável e à questão das alterações climáticas, temos dados que nos dizem que podemos estar muito perto dos pontos de não retorno nas previsões. E as previsões antigas que já foram analisadas estavam certas. E esse é o grande problema. Mas sim, há uma melhoria substancial. Muito bem. Falou-me no início deste episódio sobre a acidificação dos oceanos. O porquê disso ser importante? A acidificação dos oceanos tem sobretudo a ver com a quantidade de CO2 atmosférico e, portanto, é o mesmo sistema, o sistema ar-atmosfera, e, portanto, vai fazer com que o CO2, portanto, que depois passa para a água, entre na água e, portanto, o pH do oceano vai diminuir ligeiramente. Mas, como muitas espécies evoluíram durante milhões de anos num determinado pH, e, sobretudo no meio marinho, o pH é aquilo que os químicos chamam tamponizado, ou seja, não varia muito por vários motivos, elas evoluíram dentro dessa gama de pH. Nós, ao forçarmos e ao baixarmos o pH, temos muitos organismos, desde larvas de peixes a larvas de corais, a larvas de moluscos, daqueles que consumimos, etc., que têm que fixar o carbonato de cálcio para fazer a sua concha e não conseguem. Okay? Portanto, a mortalidade juvenil nessas espécies é muitíssimo grande. É por isso que estamos a assistir a aquilo que nós chamamos no nosso jargão o recrutamento, ou seja, quando estas larvas vão ao fundo e começam a crescer. No fundo, por exemplo, de corais, há muitas espécies de corais que se vão extinguir por causa disso, porque não aguentam um pH tão baixo. Há outras que vão pulular, porque aguentam muito mais, e já estamos a selecionar artificialmente as estirpes, portanto, as variedades das espécies que toleram um pH mais baixo. E, portanto, esse é o grande problema do pH dos oceanos, baixar, às vezes, que é 0,1 ou 0,2. Mas isto é o suficiente para uma espécie que durante milhões de anos
foi de uma maneira, Claro. e não tem como competir E com isso. esse ambiente adverso também não poderá dar origem a novas espécies de corais? Novas espécies sempre existiram, mas isso demora muito tempo a criar as novas espécies. O que vai dar origem é a cobertura, as espécies que antes não eram dominantes na cobertura e que agora são espécies, exatamente quando temos uma espécie oportunista num canteiro ou numa ilha que lá chegou. Ou quando temos aqui nas nossas costas, por exemplo, o chorão, que as pessoas conhecem das praias, que é uma espécie da África do Sul. Ou seja, vamos ter espécies que vão ganhar com isso. A comunidade em si, dos corais, vai perder muito com isso. Mas há algumas espécies que toleram, que cresceram em sítios em que o pH variava, desenvolveram-se, evoluíram em sítios onde o pH variável, sim, há espécies que vão. Agora, novas espécies, isso demora muito tempo, não é para a nossa vida. Não. Sim. Muito obrigado então, professor Gonçalo. Por hoje é tudo. Ficámos então com este episódio e percebemos então a importância dos oceanos e o porquê de termos de os proteger. Muito obrigado novamente, professor. Obrigado. E vemos no próximo episódio.